essa relação do morador de rua, por que ele não sai da rua? Isso eu tenho uma dúvida, assim, já faz tempo que eu penso sobre ela e como você está em contato bastante com essas pessoas, eu queria saber disso, a primeira pergunta que eu tenho sobre elas. É até interessante, eu estava em São Paulo recentemente e estava muito frio em São Paulo. E aí as pessoas estavam postando em algumas redes sociais falando assim, as agências bancárias de São Paulo estão cheias de morador de rua lá dentro. Povo safado, tá querendo pegar um ar-condicionado. E vocês estão vendo que o ambiente, a gente está tendo aí calor e frio intensos, né? Lá em São Paulo estava um frio muito grande. A pessoa não entrou numa agência bancária para ficar no ar-condicionado num dia de frio. Ela entrou para fugir da violência que tem lá fora, porque dentro da agência tem câmeras. E elas, então, são um pouco mais seguras ali dentro. E aí alguém pergunta para mim, poxa, então por que ele não vai para um abrigo? São diversos motivos. Os abrigos têm muitas regras, os abrigos têm muitas vezes que deixar o cachorro dele, o pet dele, que é o companheiro dele, que é o amigo dele, na rua, ele não pode entrar com o cachorro. Olha. Então tem várias questões e até coisas materiais mesmo, porque, por exemplo, tem coisas materiais em que os abrigos têm um lugar onde guarda, né? Então o cara entra com uma mochila, ele guarda a mochila e vai dormir de um dia para o outro, no dia seguinte ele toma café e sai. Agora, as histórias são muito diferentes. As histórias são muito... Tem gente que teve um trauma muito grande, perdeu a família. Tem gente que, em conduzindo um carro, foi ele o responsável em perder pelo acidente, e aí a família se perdeu, e ele se sente culpado demais, então ele não admite que ele tenha direito de ser feliz, então ele vai para a rua. Tem casos desses que eu já ouvi. Tem um caso que eu até fiz uma reportagem com ele, que ele era, olha só, ele formou, eu não estou vangloriando isso não, tá? Cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa que merece respeito. Mas esse cara formou na Unicamp, em engenharia. Unicamp extremamente disputada, em curso de engenharia muito disputado, engenharia florestal. Trabalhou 18 anos numa empresa dessas grandes aí. Pode falar o nome de empresa? Pode. Trabalhou na Vale durante 18 anos. Eu sei que esse homem perdeu a esposa, não deu conta da dor, começou a beber demais, e ao beber demais ele começou a ficar muito na rua. E aí ele virou uma pessoa em situação de rua. Estava na Rua Paraná, aqui em Belo Horizonte, num albergue, e é ali que eu conheci ele. E aí o legal dessas pessoas, assim, quando elas ainda têm sonhos. Porque quando perde o sonho, perde a esperança, sabe? Então a pessoa vai levantando e dormindo todos os dias sem esperança nenhuma. Mas ele tinha um sonho de voltar para a família dele. Muita gente, em vários aspectos sociais, crianças em abrigos, crianças e adolescentes em abrigos, idosos, muitos falam do sonho de voltar para a família. E o sonho desse cara era voltar para a família, mas ele não estava preparado, dizia ele. Ele não estava preparado. E o outro sonho é ver a neta dele se formar. E aí eu pensei, deve estar com 18, 19 anos, formado na faculdade. Aí eu falei, sua neta tem quantos anos? Tem 4. Eu falei, não, mas vai demorar, né? Ela se formar na faculdade. Ele falou, mas eu tenho tempo. Então, os motivos são diversos, né? E há o motivo em que muitas vezes a gente coloca num único baú, que é o motivo da dependência química, que é uma praga, que é algo extremamente sério, né? A gente está experimentando agora, no momento que a gente está aqui, a chegada de uma droga nova chamada K, as drogas K, K4, K9, K6, que são muito mais fortes do que o próprio crack, né? E as pessoas desesperançadas, elas querem fugir da realidade. E aí a gente pensa o seguinte, não é só na rua não, mas nós todos. Tem um autor chamado Byung-Chul Han, que ele é sul-coreano, que ele fala que as pessoas estão buscando cada vez mais se anestesiarem para não vivenciarem suas dores. E isso faz com que a gente fique cada vez mais frágeis. Por quê? Eu senti uma dor, o que eu faço? Eu vou para um anestésico. Meu filho sentiu uma dor, o que eu faço? Eu dou a ele alguma coisa para que possa disfarçar aquela dor e ele não vivencie. E aí as pessoas vão ficando frágeis, porque elas elas estão tamponando, sabe, essas dores. Então há muitas situações, cada situação é um caso. Agora a gente está vendo em Belo Horizonte diversos também moradores de rua, e a gente percebe que muitos deles vão pelo vício, muitos deles vão pela perda financeira mesmo, e às vezes o cara já é viciado e a família não aceita, às vezes ele rouba dentro de casa, a família colocou para fora, então há vários casos. E assim, a tendência está crescendo fora do país isso, exageradamente.
aqui, como que você enxerga isso? Você enxerga que existe uma luz no final do túnel para resolver isso? Ou você acha que... Como que é? Não vou nem dizer se vai aumentar ou não. Eu não vou polemizar isso. Mas o que, que você acha no futuro? Ó, eu acho que se a gente não começar a pensar sobre qual que é o papel de cada um de nós, seja governo, seja sociedade, para poder, e seja empresas, então eu falo sociedade, terceiro setor e empresas, a gente não vai tomar, porque cada um parece que está querendo fazer a sua parte de maneira desintegrada. E parece muito utopia falar que a gente vai unir primeiro, segundo, terceiro setores. Mas se a gente não começar a olhar para alguns problemas que estão aí, criminalidade, a educação sendo fragilizada, a gente não vai conseguir ter solução nenhuma, porque a gente está cada vez mais reclamando dos problemas, e os problemas estão aumentando.